Olá pessoal, estamos aqui agora para a nossa sexta aula do módulo de dinâmica. E agora nós vamos estar falando sobre a quantidade de movimento e o impulso. São algumas grandezas físicas muito interessantes que vão permitir, por exemplo, que a gente avalie o efeito de uma colisão ou a força que é necessária para que a gente comece ou acabe um movimento em um certo tempo. É o que vai explicar, por exemplo, porque quando a gente pula e cai com a perna dura, dói tanto, mas quando a gente cai com a perna molinha, a gente consegue amortecer o impacto e está tranquilo. Tudo bem? É também o que vai estar explicando para a gente o porquê que numa batida de carro, se a gente vai direto no poste, a gente se dá mal. Mas, como a gente vai primeiro no airbag, a gente consegue escapar às vezes. Tudo bem? Então, como vocês estão vendo, muita aplicação direta. Vamos lá. O que é a tal quantidade de movimento? Bom, pelo nome, a gente consegue ver duas coisas. É que quantidade, bom, quer dizer quantidade. Óbvio, eu sei. Mas é porque esse é um nome tão bem dado que é difícil de explicar de outro modo. Em vez de tentar dar a definição agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo e vocês me dizem o que é que está acontecendo. Se eu pego, por exemplo, um livro, o meu telefone e uma caneta, e os dois começam a andar. Eles estão com a mesma velocidade, não estão? Estão andando juntos. Só que onde tem mais movimento acontecendo? Acontece no telefone. Por quê? Porque tem mais coisa aqui. Tem mais matéria, mais massa. Então, se os dois estão com a mesma velocidade, onde tem mais massa, a gente vai ter mais movimento. Então, uma das coisas que a gente sabe que vai estar importando a quantidade de matéria, que é a massa. A outra coisa que importa é o movimento, ou seja, a velocidade. Por outro lado, se ele está movendo bem devagarzinho, mas a minha caneta está andando muito rápido, o que é que acontece? Talvez minha caneta tenha mais quantidade de movimento do que meu telefone. Então ele vai depender de quê? Da massa e da velocidade. E essa quantidade de movimento, gente, o que mais que ela tem de característica? Ela é um vetor, porque ela é uma quantidade de movimento para algum lugar. Para onde? Mesma direção, mesmo sentido. É igualzinha à velocidade. Então o que é que acontece? A quantidade de movimento ela é um vetor, que a gente vê pela setinha aqui em cima, que ele vai ser igual ao produto entre a massa e a velocidade. Tudo bem? E o que é que isso quer dizer para a gente? Perceba que quando a gente está falando da massa, dessa quantidade de movimento, a gente está falando de uma certa inércia, que é uma dificuldade que a gente tem para começar ou para parar algo. Então imagine que a gente vai ter um carro e uma moto. Os dois vão sair andando de 0 a 100. Quem vai conseguir chegar mais fácil? Os dois vão sair de 0, então tem a mesma velocidade. Os dois vão chegar a 100, os dois vão acabar com a mesma velocidade. Mas a moto tem uma massa muito menor. Então é muito mais fácil para a moto chegar, tanto que ela costuma sair bem na frente nos sinais. Tudo bem? E agora eu pergunto para vocês, se houvesse uma batida entre os dois, quem vai se dar mal é a moto. Provavelmente se houvesse uma batida e alguém fosse arrastado, eles seriam arrastados na direção de quem? Do carro ou da moto? Na direção do carro. Por quê? Porque tem mais movimento acontecendo do lado do carro do que do lado da moto. Tem uma maior quantidade de movimento. Tudo bem? Entenderam agora por que é difícil explicar esse nome? Porque ele é muito bem dado. Ele fala da quantidade de massa e fala da velocidade. E a partir daí a gente vai falar da quantidade de movimento que está acontecendo. Tudo bem? Certo. E quando a gente está falando sobre quantidade de movimento, a gente está descrevendo um momento. Mas, quando você quer, por exemplo, você está aí sentadinho, parado, se por acaso você ouvisse um tiro, você ia dar um pulo. E o que é que está acontecendo? Para dar esse pulo, você ia ter que dar um impulso. E aí nós chegamos na outra parte da nossa aula, que é o impulso. E o que é que o impulso faz? Bom, ele vai, percebam, ele vai mudar a situação do seu movimento. Se você dá um impulso para frente, você acelera. Se você dá um impulso para trás, você freia. Então ele tanto pode aumentar quanto ele pode diminuir. Se ele está mudando a velocidade, ele parece com alguém que a gente conhece, não parece? Ele parece com a força.
E de fato ele está associado, mas ele é diferente da força. O que é que está acontecendo? Vamos definir aqui o que é que o impulso vai estar fazendo. A gente vai dizer que o impulso, ele também é um vetor. Ele vai ser definido como sendo o quê? A força e o tempo que ela passa atuando. Olha uma curiosidade aqui. Então é o seguinte, se eu tiver aqui um impulso, a força e o tempo. Se eu tiver uma força de 100 newtons atuando durante 1 segundo, quanto que seria o impulso? Pelo que a gente está vendo aqui, ele seria a força vezes o tempo. Então a gente teria 100 newtons segundo. Gente, não é newton por segundo, porque isso aqui não está dividindo, tá? Mas se eu tivesse uma força de 10 newtons durante 10 segundos, quanto que daria? Daria 100 newtons segundo. Então calma lá. Forças diferentes, uma força menor pode dar o mesmo impulso que uma força maior? Pode. Por quê? Porque ela passou mais tempo atuando. Então agora, voltando lá para o nosso exemplo, na hora que você cai com a perna durinha, você está com uma velocidade, de repente você está com 0. Você percebe que é quase instantaneamente que você tem que parar? Então, na medida que o tempo diminui, o que é que vai ter que acontecer com a força? Pelo que a gente viu aqui, de 10 para 1 segundo, a força aumenta. Então, na hora que você cai instantâneo, é uma força muito grande, aí machuca o joelho. Por outro lado, na hora que você cai dobrando o joelho, o que é que acontece? O tempo aumenta, então a força diminui. No caso do lado do airbag, o que é que está acontecendo? Você é arremessado do carro e você bate de vez no muro. Você sai daquela velocidade para 0. Então é um tempo bem pequenininho para se fazer uma grande mudança, ou seja, a força vai lá em cima. O que é que o airbag faz? Ele vai inflar, de modo que desde o começo você já está sendo desacelerado. Então o tempo vai lá para cima, o que quer dizer que a força vai lá para baixo. Tudo bem? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem que lembrar de uma outra coisinha também. Que o impulso ele pode ser definido desse modo, mas tem uma outra definição para ele. Que vai ser o quê? Que impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, ΔQ. Que isso daqui a gente pode escrever de outro modo, que seria o quê? Massa vezes a variação da velocidade. Opa! Então calma aí. A gente acabou de ver agora que tem essa associação, mas como que a gente sai de uma coisa para outra? Vou mostrar para vocês agora. Vocês não precisam saber de todos os detalhes, mas eu vou mostrar para vocês onde é que vem. Seguinte. Lá da segunda lei de Newton, certo? Força é massa vezes aceleração, não é isso? Então eu vou pegar essa equação daqui, ó, a primeira. Vou dizer que impulso é igual a... Em vez de força, eu vou escrever massa vezes aceleração. E aqui vezes o tempo. Só que aí, tudo bem. Qual que é a definição de aceleração, gente? A aceleração, deixa eu colocar aqui para a gente lembrar, ela é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, quão rápido a velocidade muda. Então, no lugar da aceleração, eu vou escrever massa é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Só que isso está multiplicando a variação do tempo, não está? Então a gente corta aqui e aqui. Ou seja, o impulso seria a massa vezes a variação da velocidade. Então o que é que acontece? Juntando essas duas coisinhas que a gente viu aqui, quando a gente para pensar sobre o impulso como sendo a variação da quantidade de movimento, onde que a gente tem que dar mais impulso para parar? A gente vai ter que parar, dar mais impulso para parar um carro ou uma moto na mesma velocidade? O carro tem muito mais quantidade de movimento. Por quê? Porque ele tem mais massa. Então o impulso no carro vai ter que ser maior. Para eles pararem no mesmo tempo, o que é que vai ter que acontecer? A força do carro vai ter que ser maior do que a força da moto. Tudo bem, gente? Então, gente, voltando aqui, recapitulando, o impulso é a variação da nossa quantidade de movimento. E, como a gente sabe, para poder fazer isso, nós podemos utilizar uma força alta por pouco tempo ou uma força baixa por muito tempo. As duas podem produzir o mesmo efeito. Tudo bem? Além disso, nós sabemos que a quantidade de movimento
ela vai depender basicamente da massa e da velocidade. E ela fala sobre essa inércia que está existindo em se manter numa certa direção, num certo sentido. Tudo bem? Mas calma. Esse MV aqui lembra alguma coisa para vocês? Ele parece também com outra coisa que a gente conhece, que é energia cinética, que seria m vezes v ao quadrado sobre 2. Então pergunta, se a gente sabe da quantidade de movimento, dá para a gente achar a energia cinética? Dá. É só a gente multiplicar de novo pela velocidade e dividir por 2. Se a gente sabe da energia cinética, a gente sabe da quantidade de movimento? Mais ou menos. A gente consegue dizer o quê? O módulo dela. Por quê? Porque a energia é uma grandeza escalar, gente. Ela não tem direção e sentido. Então, se a gente tirar a direção e o sentido da quantidade de movimento, a gente consegue chegar no número. Joia. Mas só do número a gente consegue chegar na direção e no sentido? Não. Por isso que a gente consegue sair da quantidade de movimento para a energia cinética. Mas a gente não consegue sair da energia cinética para o vetor quantidade de movimento. O módulo a gente até sabe, mas a gente não sabe para onde. Tudo bem? Então, pessoal, é isso que eu queria falar aqui para vocês. Esse é um assunto bem importante, costuma cair um bocadinho junto com a parte de energia mecânica. E estarei deixando para vocês uma listinha lá no Estudo em Dia. Espero que essa aula tenha ficado bem clara. Em breve estará também acompanhada com resolução de exercícios. Qualquer dúvida, estou aqui. Sinta-se à vontade. Eu peço que vocês gostem. Deem um joinha para o clipe. Sinta-se à vontade. Eu peço que vocês curtam esse daqui. Vocês deem um joinha para este vídeo. E, se possível, se inscrevam no canal se vocês acharem interessante. Compartilhem. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.